Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos mais uma vez prosseguir na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler apenas dois versículos, o versículo 19 e o versículo 25. Paramos desses textos aqui, então vamos prosseguir a partir desse ponto. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 25, diz assim: Portanto, irmãos, tendo de inteira liberdade ou intrepidez, como deve estar em algumas versões, para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo. Agora o versículo 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais, quanto vedes que aquele dia se aproxima. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, teu amado Filho, é neste grande e santo nome que nós nos reunimos nesta noite. Rogamos a Ti, Senhor, que a Tua infinita misericórdia venha se derramar neste lugar. E que a Tua doce palavra possa penetrar nos nossos corações como uma espada afiada, Senhor. Porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, aquele que conhece as nossas necessidades. E por isso, Senhor, nós Te clamamos nesta hora. Vem e se revela a nós. Senhor, venha e abra os Teus céus sobre este lugar. E dá-nos mais do Teu Filho Jesus na Tua palavra. Faz-nos conhecê-lo mais e mais nesta noite. Em nome do Teu amado Filho Jesus, nós oramos. Amém. Então, irmãos, irmãs, nós estamos aqui estudando sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. Este glorioso sacerdócio que nós encontramos aqui na Epístola aos Hebreus. Nesses dois textos que nós lemos, ontem lemos desde o versículo 19 até o 25. Eu disse para vocês que estes versículos, eles compõem uma seção dentro deste capítulo. Este capítulo ele pode ser dividido de maneira didática e hermenêutica em 3 seções. Então, o versículo 1 até o versículo 18 é a primeira, o versículo 19 até o versículo 25 é a segunda e a terceira do versículo 26 até o final. São 3 seções. Esta é uma maneira que os estudiosos encontraram para nos ajudar a interpretar a Bíblia, interpretar o capítulo, ou interpretar assuntos dentro de um capítulo. Ninguém tem autoridade de tratar a Bíblia de qualquer maneira. A própria palavra diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é de uma particular interpretação. Então, muitas vezes nós pegamos um texto fora do seu contexto, fora do princípio da erudição, da revelação, da interpretação e da aplicação, e fazemos disso a nossa doutrina. A doutrina não é nossa, a palavra não é nossa. A doutrina é de Cristo. E o propósito da doutrina é nos revelar mais de Cristo. Então, irmãos, irmãs, sejamos cuidadosos quanto a isto. E por que eu estou falando estas coisas? Especialmente por causa do versículo 25, esta palavra, congregar, essa frase, não deixemos de congregar, ou não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Eu creio que muitos têm tomado esta frase para poder exortar os irmãos às reuniões da igreja. Então é uma prática comum as pessoas fazerem isso. Olha, irmãos, não vamos deixar de congregar, vamos reunir. Esta postura, irmãos, empobrece a palavra de Deus e dá margem para que cada um crie sua doutrina.
dá a ideia de que cada denominação tem a sua doutrina. Irmãos, a doutrina da Bíblia não é para satisfação de denominação alguma. A doutrina, ela nos foi dada para nos revelar Cristo, nos revelar a mente de Deus, nos revelar a obra de Cristo, a obra do Espírito e a obra do Pai. Então nós temos que ser muito cuidadosos com a palavra. Por causa desta falta de cuidado, é que temos visto com muita tristeza a igreja perder o seu foco, a igreja perder a sua vocação e a igreja perder a sua identidade. Perder o foco é algo tão grave, irmãos. Perder a sua vocação também. E perder a sua identidade. Nem o mundo sabe o que é igreja, porque nós, como igreja, temos deixado de expressá-la de acordo com o caráter celestial dela. E aonde está o problema? Está justamente na maneira como nós tratamos a palavra de Deus. Se nós empobrecemos a leitura da palavra, com certeza nós vamos empobrecer também a interpretação. Então vamos ser cuidadosos. Como eu disse ontem, essa palavra congregar é um termo que, segundo o original, ocorre apenas 2 vezes aqui no Novo Testamento. Aqui no versículo 25 e também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, você vai encontrar lá a frase, a nossa reunião com o Senhor. Essa frase, reunião com o Senhor, é um termo grego, epsinagoge, e fala justamente disso. Esse congregar é a nossa reunião com Ele. Ora, não precisaríamos de buscar nenhuma ferramenta para poder interpretar essa palavra. É só observar o contexto. Quando você observa o contexto, você vê que o versículo 19 diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Então você vê que esse entrar no lugar santíssimo fala justamente disto, fala desta vida cristã elevada. Irmãos, vamos meditar um pouco sobre isso. Porque a vida cristã é algo elevado. Você já ponderou sobre isso? Irmãos, infelizmente, para muitos cristãos, a vida cristã é uma religião. Para muitas pessoas, a vida cristã é apenas um estilo de vida. Para muitos, a vida cristã se resume a dogmas, se resume a práticas religiosas. Consciente ou inconscientemente, muitos têm tratado a vida cristã assim. Mas a vida cristã é a esfera mais elevada daquilo que nós fomos chamados a viver nessa tão grande salvação em Cristo Jesus. E porque nós não temos entendido o que é a vida cristã, a igreja hoje é o que é. Nós temos que atentar para isso, irmãos. Porque hoje muitos cristãos, eles gostam de ficar apontando o dedo uns para os outros. E procuramos tantos erros uns nos outros. Eu acho que se nós olhássemos bem para nós mesmos, não sobraria tempo para nós olhar os defeitos dos outros. E mais ainda, se nós nos olhássemos na luz da palavra de Deus, aí sim, que você ia perceber a necessidade de se concentrar mais e mais na palavra de Deus e aos pés do Senhor e clamar a misericórdia dele. Porque, irmãos, hoje a vida cristã se tornou algo muito banal. Muito banal. Algo que realmente tem perdido a sua essência espiritual. A igreja, ela precisa voltar à sua verdadeira característica. A característica que nós vemos da igreja de Atos. E eu quero dizer para vocês, irmãos, não é desejo do Senhor restaurar a igreja de Atos. É desejo do Senhor restaurar a igreja de hoje. E levá-la a viver o padrão celestial da sua vocação, do seu chamamento. Porque nós não temos entendido isso, irmãos. Os cristãos hoje têm vivido uma terrível periferia e superficialidade espiritual. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem prático. Já há muitos anos eu tenho ajudado pessoas que são viciadas em drogas. Faço isso aí desde 94. E eu pude ver uma terrível e triste evolução de tudo isso. Em que sentido? Por exemplo, hoje nós temos uma casa que ela é um trabalho modelo no Brasil,
na recuperação de toxicômanos. Para você ter uma ideia, todos os projetos que trabalham na recuperação de toxicômanos, de cada 10 recupera um. Às vezes nós chegamos de cada 10 a recuperar os 10. Então nós temos uma estatística muito alta. Louvamos o Senhor por isso. Mas qual é o grande segredo? Psicólogos já foram estudar conosco lá, entidades mandam seus coordenadores, seus auxiliares, para tentar entender o que nós usamos. Na verdade, nós não temos nenhum segredo. Nenhum segredo, não temos nenhuma cartilha, não temos nada demais, nada. A única coisa que nós entendemos é que, se nós levarmos eles a estudar a palavra de Deus de maneira viva e eficaz, ela é a verdadeira terapia. Mas não é estudá-la de maneira religiosa, é mostrar os verdadeiros fundamentos e crer que essa palavra é muito mais do que um livro. É uma palavra escrita que nos leva a uma palavra viva. Mas não é só isso, existem outras coisas, além, esse é apenas o primeiro princípio. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a triste estatística. Sabe qual é? É que de cada 10 alunos que se internam lá, 7 são cristãos. De cada 10 alunos, 7 são cristãos. Cristãos viciados em crack. Você sabe que o crack é uma epidemia social, uma praga social. Talvez uma das piores pragas sociais que já existiu é o crack. Não respeita classe social, não respeita religião, não respeita nada. Eu conheço pessoas viciadas em crack que você não imagina. Como foi que ela começou a viciar? Era um pai de família, um empresário que tinha sua empresa. E de repente, tudo acabou quando ele usou a primeira pedra. Conheço jovens que acidentalmente teve um contato com a pedra e jogou tudo pelos ares. Jogou o seu casamento, jogou sua família, tudo pelos ares. E o pior, irmãos, 70% disso, daqui está uma estatística, é cristão. Como é que você explica isso? Como? Porque eu nunca pensei num projeto desse para fazer trabalho social. Nunca esteve no meu coração, nem no coração das pessoas que trabalham lá, fazer um trabalho social. Nós queremos fazer um trabalho evangelístico. Só que o nosso trabalho não está sendo evangelístico. Está sendo um trabalho de restauração de irmãos. Nunca me passou isso pela cabeça, irmãos. Em 1994, quando nós trabalhávamos com isso, nós não tínhamos, raramente chegava um filho de cristão. Hoje, o maior número são de cristãos. Eu tento, irmãos, me convencer que quando entrar um próximo ano, isso vai mudar. Mas a minha tristeza é que a cada ano está aumentando. E na minha cabeça isso dá um nó, isso me angustia. Porque não está certo, irmãos. O que está acontecendo com a igreja? Olha esse texto. Esse versículo 19 diz que nós temos liberdade para entrar no lugar santíssimo. E por que nós não temos vivido a vida cristã num plano mais alto? Por que nós estamos insistindo em viver a vida cristã na periferia? É porque nós perdemos e temos perdido o verdadeiro senso daquilo que é a igreja. Lembra quando Paulo fala da igreja em 1 Timóteo? Lá no capítulo 3, o versículo 15, quando ele fala que a igreja é a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. Lembra disso? Igreja, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Quando você pega essa frase, a igreja, ela é a casa de Deus. Aqui é um ponto, aqui é um fundamento. O que significa a casa de Deus? Onde é que nós vamos encontrar luz sobre esta frase na Bíblia? Lembra que eu disse ontem para vocês sobre o princípio da primeira menção? Todas as vezes que uma palavra ou frase é encontrada na Bíblia, ali se estabelece o seu princípio, desde que essa palavra ou frase esteja dentro de uma exposição doutrinária. Que princípio é esse, irmãos? Então, quando você pega essa frase, casa de Deus, aí você tem que ir aonde? Gênesis 28. Lembra quando Jacó teve aquele sonho? Ele viu uma escada que tocava da terra aos céus. Ele diz que o Senhor estava no alto dela. E os anjos de Deus subiam e desciam. E quando ele olhou para aquilo, o que ele disse? A Bíblia diz que ele ficou assombrado. Ele diz, quão terrível, essa palavra terrível não existe nos originais, nos textos originais. A palavra aqui é, quão assombroso, quão tremendo é isto. Ele diz, este lugar não é outro lugar senão a
casa de Deus, a porta dos céus. Então, como que Jacó definiu o que Paulo disse para Timóteo sobre a casa de Deus? E diz que a casa de Deus é a porta dos céus. Mas para Paulo, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Então, o que Jacó disse? Jacó está dizendo que se a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, ela é a porta dos céus na terra. Irmãos, imagine que existe uma porta celestial aqui na terra. Existe uma porta celestial aqui na terra. E aonde está essa porta? Na igreja, irmãos. A igreja é uma porta celestial. Será que ela tem sido, irmãos? Será que ela tem sido? Será que nós podemos aplaudir, adorar, nos alegrar, porque de fato o Senhor tem uma porta aberta entre nós, uma porta celestial, onde está havendo um grande mover? Aonde nós vamos buscar mais luz, irmãos, para insistir nesse assunto? Evangelho de João, capítulo 1. Lembra, a partir do versículo 50 ali, quando Filipe vai se encontrar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala para Filipe que já tinha visto ele. Antes que Filipe o conhecesse, o Senhor já o tinha visto. Filipe ficou assombrado. O Senhor disse: você está assombrado com isso, Filipe? De agora em diante vocês vão ver os céus abertos. Aonde nós temos uma declaração dos céus abertos? Não é lá, irmãos, em Gênesis 28, quando o céu estava aberto, os anjos subiam e desciam. Não era sobre a casa de Deus? Há uns céus abertos sobre a casa de Deus. Por que tem uns céus abertos sobre a casa de Deus? Porque a igreja é a porta dos céus na terra. Estão vendo, irmãos? É a porta dos céus na terra. Aí o Senhor Jesus disse: e de agora em diante vereis o céu aberto. Lá em Gênesis 28 nós temos o céu aberto. Aqui agora o Senhor vai dizer que Ele é que é aquela escada, e de agora em diante vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando você junta essas duas passagens, irmãos, você tem uma configuração da revelação. Isso o Senhor está falando da igreja, que a igreja é a casa de Deus. É a casa de Deus, é a porta dos céus. A sua identidade é celestial. A igreja não é invenção de homem, irmãos. A igreja não é fundada por homens. Quando você vê o homem batendo no peito que ele fundou a igreja, isso é uma arrogância. Isso aí é uma consequência da síndrome de Lúcifer. A igreja, ela está sendo edificada pelo Senhor Jesus. Ele disse: eu edificarei minha igreja. Então, olhe isso, irmãos. É uma coisa pequena? Claro que não. E quando você busca mais subsídio para poder entender essa grandeza, você vai para o capítulo 2, aqui do Evangelho de João, você vai ver o Senhor Jesus chegando na porta do templo, e ele encontrou aqueles cambistas que ali vendiam, que ali trocavam dinheiro, ali eles faziam todo um comércio. Quando eles estavam fazendo todo esse comércio, o Senhor Jesus Cristo, ele expulsou aqueles cambistas e disse para eles: não façais da casa de meu pai, casa de meu pai, casa de negócios. E os judeus ficaram sem entender porque o Senhor estava fazendo aquilo e falando aquilo. E ainda disseram para o Senhor: há quanto tempo eles demoraram, os seus pais do passado, para poder construir aquele templo? E agora o Senhor Jesus ia reedificá-lo em 3 dias. Aí João disse: não sabiam eles que ele estava fazendo referência ao templo do seu corpo, porque a casa do Pai, em primeira instância, é o Senhor Jesus. Isso é revelação, irmãos. Isso não é coisa pequena, não. Isso é coisa grande. Isso tem que realmente definir o nosso modo de pensar, o nosso modo de pregar, o nosso modo de proclamar o assunto da igreja, o assunto da casa de Deus. O assunto da igreja, o assunto da casa de Deus não se restringe a nenhum tipo de denominação, não se restringe a nenhum tipo de grupo. A casa de Deus é algo inclusivo, a casa de Deus é algo rico, a casa de Deus é algo que nós temos que tratar com grande temor. Você entende isso? Então, por favor, observe aqui, irmãos, porque tem uma frase que João coloca: casa de meu pai. Se você estudar os escritos de João, você vai perceber que os escritos de João têm uma característica que não há nenhum outro escrito sagrado que tenha essa característica. Por exemplo, o aspecto místico. João, ele escreveu um evangelho místico. E o evangelho de João tem algumas particularidades que você não vai encontrar em nenhum outro escrito, nenhum outro evangelho, nenhum dos demais livros da Bíblia. Por exemplo,
você vai ver que só no Evangelho de João existem algumas frases e algumas palavras que ocorrem duas vezes. Alguns estudiosos chamavam isso as parélias de João. Frases ou palavras. Esta frase, casa de meu pai, é uma delas. Ocorre aqui no capítulo 2 e ocorre no capítulo 14. Lembra o capítulo 14? O Senhor Jesus disse assim: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai. Lembra capítulo 2? Casa de meu pai. Agora aqui ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Interessante. De quem que é a casa? Do pai. Eu não sei se alguns de vocês aqui, eu tenho 48 anos. Então quando eu converti, eu tinha 7 anos. Então cresci na vida da igreja, cresci em escola dominical. E eu lembro das professoras ensinando sobre esse texto. Elas diziam assim, que lá no céu vai ter várias moradas. Então uma dessas moradas vai ser nossa. Então a gente cresce com essa mentalidade. Na época isso me serviu para me estimular a fé. Isso foi muito confortante para mim. Mas é claro que a ideia aqui jamais é esta. Porque o Senhor Jesus disse assim, na casa de meu pai. Olha a frase, irmãos, ela só ocorre 2 vezes. Quando você junta essas 2 frases, os 2 textos, você vai ver que uma é como uma porta e a outra é como uma chave. Quando você consegue conjugar as duas, você abre a porta para uma revelação. Então, quando João diz aqui, na casa de meu pai, a primeira pergunta, a casa é de quem? É do pai. E quem é que vai morar? É o pai. Quem são essas muitas moradas? Vou prepararmos morada. Veja bem, a ideia que a gente tem, irmãos, que dentro da casa do pai, ele vai preparar muitas moradas para nós. Existe uma doutrina bíblica que ela é pouco pregada. Chama-se a doutrina do entremesclar. Lindo isso. A nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo. Se você estudar os escritos de João, você vai ver que a grande ênfase de João é justamente esta, a nossa união com Cristo. Então, esse assunto aqui vai falar disso, a nossa união com Cristo. Porque Cristo e a igreja é um corpo, ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Nós estamos inseridos nele, sua vida está inserida em nós. Nós nele e ele em nós. É isso, irmãos, isso é união mística. Quando Paulo fala sobre isso em Efésios 5, ele usa a analogia do casamento, porque esse não é o enfoque dele, o casamento não é o enfoque dele em Efésios 5, mas a união de Cristo e a igreja. Ele diz, quando ele fala do marido amar a esposa ser submissa ao seu marido, ele diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele diz que os 2 se tornaram uma só carne. Então, essa é a doutrina do entremesclar. Então, ele está falando aqui, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, a casa é do pai. Mas deixa eu colocar mais um ponto aqui interessante, que vai lançar luz aqui nesse capítulo 14 do Evangelho de João. Veja a palavra moradas aqui. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. É um termo interessante, que você vai ver que também, no original, só ocorre 2 vezes. E as 2 vezes no Evangelho de João. Aqui, no versículo 2, e também no versículo 23, do mesmo capítulo 14. Ele diz assim, se alguém ama a minha palavra, se alguém me ama, aliás, guardará a minha palavra. E o Pai o amará. E viremos para ele e nele faremos morada. É o mesmo vocábulo. Então você vai ver, irmãos, que quem vai morar nesta casa, e o assunto da casa de meu pai aí, fala da habitação de Deus em nós. É ele que vai nos habitar. Você já viu falar da Nova Jerusalém? Capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Então você estuda sobre essa cidade. Da mesma maneira, desse capítulo 14, quando eu era criança também, eu ouvia muito falar sobre a Nova Jerusalém, que vai ser uma cidade grande, que nós vamos habitar lá dentro. Mas não é isso que a Nova Jerusalém diz. Quando você estuda capítulo 21, João vai falar de uma noiva adornada para o seu esposo. O versículo 9 diz assim de Apocalipse 21, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí o versículo 10, ele diz, e me levou a um alto monte e mostrou-me a santa cidade, a Nova Jerusalém. 2 textos, irmãos, o 9 e o 10. Você tem dúvida do que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém nos fala da noiva, da esposa do Cordeiro.
Esse assunto é riquíssimo, irmãos. É o assunto do entremesclar, Cristo e a igreja. Então a Nova Jerusalém não é a cidade que nós vamos habitar. A Nova Jerusalém fala da expressão mais elevada da obra do Filho de Deus, é a consumação da obra do Filho de Deus. Como que a Bíblia trata da consumação, da glória final, se é que podemos colocar assim, da obra do Filho de Deus, a Nova Jerusalém. Veja essa cidade, irmãos, é uma cidade quadrangular. Quadrangular. Isso tem significado. Isso tem significado. Se você observar Efésios capítulo 3, irmãos, me perdoem, eu não estou sendo prolixo. A gente vai voltar lá no versículo 19 de Hebreus 10. Mas permita-me colocar isso aqui. Se você observar Efésios capítulo 3, Paulo vai colocar algumas dimensões ali. Você lembra? Altura, profundidade, largura, comprimento. Ele diz compreender com todos os santos. Lembra? A altura, a largura, a profundidade, o comprimento. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Lembra? Essas dimensões estão aqui. E elas foram colocadas aqui. E essas 4 dimensões aqui, irmãos, apontam para a Nova Jerusalém. Porque se você observar, quer abrir comigo aqui Efésios 3? Daqui um pouco a gente volta em João 14, depois a gente vai fazer o fechamento para vocês entenderem essa visão da casa de Deus, a visão da igreja. Por que nós não podemos viver uma vida aquém? Por que nós não podemos viver uma vida superficial, medíocre? Jamais. Efésios 3, olha aqui, versículo 18. Sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. A largura, o comprimento, a profundidade e a altura. E tem o versículo 19 que diz, e conhecer. Essas dimensões aqui não está falando das dimensões do amor de Deus, porque tem o i, não é verdade? Mas se você estudar o capítulo 19 e você chegar nessas dimensões, você vai perceber que, aparentemente, elas estão sem sentido. Elas estão sem sentido. Porque, irmãos, esse capítulo 3 da Epístola aos Efésios é um capítulo muito rico. Esse capítulo começa com Paulo dizendo aqui, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós os gentios. Espere bem, irmãos. Deixa eu ir muito cuidado aqui para não atrapalhar o raciocínio também de vocês na meditação do texto. Você se lembra, irmãos? Você se lembra como é que Paulo termina o capítulo 2? Permita-me colocar algo antes de falar para vocês esse ponto. Não foi Paulo e nenhum dos escritores da Bíblia que dividiu a Bíblia em capítulos. Foi Stephen Newton em 1227. Então, por favor, quando você vê essa divisão de capítulos, tome cuidado, irmãos. Elas não podem servir de atrapalho, de estorvo. Então nós temos que ser cuidadosos. Então veja bem, deixa-me colocar um ponto aqui, com muito cuidado para não esquecer de onde que eu vim nem para onde eu vou. Então deixa eu colocar as coisas com muito cuidado. Irmãos, como que inicia o capítulo 2 da Epístola aos Efésios? Começa assim, e ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, não é assim? Então, deixa-me resumir isso aqui. Esse capítulo 2 começa com a nossa vida cristã num profundo estado de condenação eterna. Esse capítulo 2, ele mostra a nossa degradação em Adão. Esse capítulo 2 mostra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mostra que nós éramos filhos da ira. Esse capítulo 2, ele vai dizer para nós, irmãos, o que de fato nós éramos em Adão. Agora, você já prestou atenção? Como que termina esse capítulo 2? Olha aí, irmãos, por favor. Olha o capítulo 2, como ele termina. Ele termina do versículo 21 ao 22. Ele termina assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, em quem todo o edifício bem ajustado vai crescendo para ser um santuário dedicado ou consagrado ao Senhor, em quem também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Então começa com nós, filhos da ira, começa com nós, mortos em nossos delitos e pecados,
Começa com nós andando o segundo curso deste mundo e termina com nós sendo a morada de Deus. Como é que você explica isso? É que no meio desse capítulo, não é bem no meio não, mas quase no meio, perto do meio, tem um versículo que diz assim, versículo 11, aliás, versículo 10. Somos feitura dele. Então essa palavra feitura, ela vem de um termo grego, é poema. Somos um poema. Olha aqui, irmãos. Este é o grande poema do coração de Deus. Aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, aqueles que estavam condenados eternamente. Eles agora, por causa de Cristo, eles foram elevados a uma posição que eles são a morada de Deus no Altíssimo. Estão vendo, irmãos? Não é o capítulo 14? É. Agora, por favor, quando Paulo diz por esta causa, é onde eu digo para vocês, você não pode pegar um texto como esse e tentar interpretar ele segundo o que você pensa. Você tem que interpretar ele segundo o que a Bíblia diz. Então, essa é a causa, irmãos. Quando Paulo contemplou isto, que esses que estavam mortos em delitos e pecados, esses que estavam sem esperança alguma, sabe agora? Paulo viu que eles estão sendo edificados sobre uma pedra que é Cristo, para ser a morada de Deus no Espírito. Aí Paulo diz, por esta causa, eu me ponho de joelho, eu sou prisioneiro. Prisioneiro. Esta é a causa que cativou Paulo. Aí, você vai ver, e os grandes estudiosos, eles dizem que aqui Paulo comete uma digressão. Você sabe o que é isso? Dentro da gramática, parênteses. Paulo coloca um parênteses. Aqui no capítulo 13 ele vai colocar um parênteses, que começa no versículo 13 e vai terminar no 13. Porque quando você vem no 14, ele diz por esta causa, que significa que ele volta na mesma causa do versículo 1 do capítulo 3. Então eu estou colocando isso com muito cuidado, espero que vocês estejam entendendo. Então ele comete essa digressão. E dentro dessa digressão, ele vai tratar basicamente de 4 assuntos. Existem 4 frases, que são frases riquíssimas. E essas 4 frases, elas estão intimamente ligadas com estas dimensões do versículo 18. Veja bem, a primeira está aqui. Olha o versículo 8. E diz, a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de anunciar entre os gentios o evangelho. Olha essa frase. Insondáveis riquezas de Cristo. Essas insondáveis. Aquilo que é mais profundo. Aquilo que não se pode chegar ao seu fim. São as riquezas de Cristo. Aí, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Essa frase, dispensação. Permita-me traduzir essa palavra dispensação. Ela vem de um vocábulo que a tradução significa economia. A economia, a administração do mistério. Está vendo essa palavra mistério aqui? Ela é singular. É singular. Por quê? Porque se você observar, versículo 3, Paulo diz, por revelação me foi dado a conhecer. Está vendo o artigo aqui? O mistério. Então existe um mistério. Um mistério que esteve oculto, irmãos, que nenhum dos patriarcas foi capaz de entender, foi capaz de discernir, foi capaz de desvendar. Todos eles que olhavam para a frente, eles não puderam ver claramente tudo. Eles profetizaram, eles escreveram, mas eles não puderam tocar toda a essência desse mistério. Mas Deus escolheu alguém, ele escolheu Paulo para poder revelar esse mistério. Então, quando você sonda o coração de Deus, você vai descobrir que existem 2 grandes mistérios. E que esses 2 grandes mistérios, eles são, na verdade, um grande mistério. Nós temos muitos mistérios na Bíblia. Mas todos esses mistérios, irmãos, são apenas pequenas facetas desses 2 grandes mistérios que compreendem o grande mistério de Deus. Ou podemos colocar o mistério de Cristo e o mistério de Deus. E existem 2 livros da Bíblia que nos foram dados para revelar esses 2 grandes mistérios. O primeiro é a Epístola aos Efésios. Aqui você vai estudar essa epístola e você vai conhecer o mistério de Cristo aqui no capítulo 3. Paulo fala do mistério de Cristo. E o outro é Colossenses. Quando você lê Colossenses 2:2, você vai ver o mistério de Deus, que é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja e o mistério de Deus é Cristo. Mas existe algo ainda mais interessante. Efésios e Colossenses. Essas epístolas Paulo escreveu na prisão. Efésios tem 155 versículos.
Dos 155 versículos de Efésios, 75, mesmo que de forma condensada, se encontra em Colossenses. Então você vai ver que Efésios e Colossenses são duas epístolas que se completam, porque Cristo e a igreja é aquilo que preenche, é aquilo que define o grande mistério do coração de Deus. Está vendo, irmãos? Cristo e a igreja. Então, por favor, aqui nós temos essa frase, a dispensação do mistério. Existe uma economia, existe uma administração desse mistério, que vem desde a eternidade passada. Desde a eternidade passada, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Veja, desde a eternidade passada, esse mistério está sendo revelado. Porque a igreja não surge na história por acaso. Escute, irmãos, a igreja não surge na história porque Israel fracassou. Tem muita gente que prega que a igreja só existiu porque Israel fracassou. Isso não é verdade. A igreja existiu e sempre existiu na mente de Deus. Porque a igreja na mente de Deus não é uma instituição, é o novo homem de uma nova criação. Deixa eu dizer isso para vocês, irmãos. Porque essa mania de nós olhar para a igreja de maneira institucional, ela é maligna. A igreja não é organização, a igreja é um organismo vivo. A igreja não é constituída de pedra, cimento, ferro e areia. A igreja é constituída de pessoas vivas. Lembra 1 Pedro 2,5? Pedras vivas. Então deixa eu colocar um ponto aqui muito interessante para vocês. Salmo de número 8. Versículo 4 diz assim: quem é o homem? Quem é o homem? Para que dele te lembres. Essa palavra lembras, irmãos. Essa palavra no hebraico tem uma conotação espantosa. A tradução dessa palavra do hebraico significa: quem é este homem que sempre ocupou o teu coração por toda a eternidade? Mudou tudo, não mudou, irmãos? Esse salmo devia ter sido traduzido assim: quem é este homem que ocupou sempre o teu pensamento por toda a eternidade? O que significa, irmãos, que lá na eternidade passada havia um homem que ocupava o pensamento de Deus. A mente de Deus estava concentrada em um homem. Quem é este homem? Aí Paulo vai responder para nós, tanto em Efésios como Colossenses: é o novo homem de uma nova criação. É um homem corporativo, sendo Cristo cabeça e a igreja o seu corpo. Está vendo aqui? É isso que você vai ver na Nova Jerusalém. Então, esta frase, a dispensação do mistério, irmãos, imagina quantos assuntos nós temos aqui dentro. Então, é a segunda frase importante. A terceira está aqui no versículo 10. Efésios 3:10. Para que a multiforme sabedoria, outra frase, multiforme sabedoria. Essa palavra multiforme, a tradução dela significa múltiplas facetas. Múltiplas facetas. A sabedoria de Deus, ela tem suas múltiplas facetas. E diz para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio de quem? Da igreja. Como isso, irmãos? Imagine que Deus escolheu a igreja, para manifestar as múltiplas facetas da sua sabedoria. Olhe bem a sequência do texto. Por meio da igreja, aos principados e potestades. Permita-me colocar algo muito interessante sobre essa frase, principados e potestades aqui. Irmãos, irmãs, esta frase, principados e potestades, ela tem um sentido genérico aqui. Por que não dizer um sentido mais amplo? Não é principados e potestades malignos. Aqui o sentido abrange tudo. Porque aqui não define malignos. Principados e potestades em todos os sentidos. O que quer dizer então esse texto? Esse texto está dizendo que a igreja, ela é o vaso pelo qual as múltiplas facetas de Deus estão sendo ensinadas para os anjos. Isso quer dizer que até mesmo os anjos que estão diante de Deus por toda a eternidade, eles estão aprendendo com a igreja os muitos aspectos da sabedoria de Deus. A igreja é uma coisa pequena, irmãos? Não. A igreja é algo sublime. A vida da igreja é uma vida rica. Então, essa é uma outra frase. E a última, a quarta, está aqui no versículo 11. Segundo o eterno propósito de Deus, ou o propósito que estabeleceu em Cristo. Essa frase, eterno propósito.
Que frase é esta, irmãos? Que frase é esta? Porque se tem uma área onde nós somos deficientes é entender o eterno propósito de Deus. Você já ouviu alguém perguntar assim, por que o homem pecou? Você já viu alguém perguntar assim, por que Jesus morreu por nós? Por que Adão pecou? Será que Deus sabia que Adão ia pecar? Irmãos, eu creio que em algum momento da nossa vida, nós já devemos ter feito essa pergunta ou já tivemos essa dúvida. Eu creio que todos nós aqui. Em algum momento da nossa vida, nós já tivemos essa dúvida. Mas sabe o que vai responder para nós? Qualquer dúvida que nós tenhamos sobre isso, é entender que até mesmo a queda do homem é um dos itens do supremo e eterno propósito de Deus. A queda de Adão é um item de Lúcifer. Lá em Isaías 14, Ezequiel 28, é um item do propósito eterno de Deus. A criação é um item do propósito eterno de Deus. A queda de Adão é um item do propósito de Deus. Os patriarcas é um item do propósito de Deus. Israel é um item do propósito de Deus. Estão entendendo? A encarnação de Cristo é um item do propósito eterno de Deus. A igreja é um item do eterno propósito de Deus. Então nós temos que entender isto tudo à luz do supremo e eterno propósito de Deus. Um capítulo inteiro aqui da Epístola aos Efésios foi escrito para nos revelar isto. Sabe qual? Efésios 1. Esse capítulo ele foi escrito para nos revelar o eterno propósito de Deus. Você lembra como esse capítulo inicia? Inicia assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele não começa assim? Mas no versículo 4, ele tem uma parte muito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então você vê que a igreja é antes da fundação do mundo. E quando ele diz, assim como esse nos aqui é restrito à igreja, porque ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Então ele estava dizendo à igreja de Éfeso, vocês como igreja foram escolhidos antes da fundação do mundo. Mas sabe para que vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo? Para serem santos e irrepreensíveis perante ele. E vos predestinou para a adoção de filhos. Vocês foram predestinados para serem filhos. O que significa predestinados para serem filhos? Significa, irmãos, que filho é uma posição que você nunca perde. Vocês foram predestinados a ter uma posição eterna em Deus, em Cristo Jesus. Estão vendo? E como que esse capítulo termina? Termina ele falando da morte de Cristo, do poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo no versículo 19. Versículo 20 diz, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, de todo principado, potestade, de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, e para encabeçar todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Veja, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche, que completa todas as coisas. A igreja é uma coisa pequena, irmãos? Não é. Mas qual é o propósito do diabo? É torná-la pequena. É torná-la um grupinho. É torná-la um povinho. Não adianta, não importa o tamanho do nosso prédio, o nosso local de reunião, se nós temos uma mente tão pequena. Então aqui nós temos essas 4 dimensões. E essas 4 frases vão definir essas 4 dimensões. Aí você vai entender porque a Nova Jerusalém é quadrada. Isso aqui é só uma introdução, irmãos, para vocês entenderem a riqueza disso. Mas não é só que a cidade é quadrada, vai nos mostrar algo muito mais. Vai nos mostrar, versículo 19 de Apocalipse 21, vai mostrar que essa cidade ela tem 12 fundamentos. E cada um dos fundamentos é composto de uma pedra preciosa. Você vai ver isso no versículo 19 até o 21 de Apocalipse capítulo 21. E se você observar, irmãos, o primeiro fundamento aí é qual? Jaspe. Jaspe é o primeiro fundamento. E quando você estuda a pedra de jaspe, você vai descobrir alguma coisa. Não só sobre a pedra de jaspe. Cada uma dessas pedras tem algo de Deus para falar a nós. Cada uma. Essas pedras foram colocadas a dedo. E você vai descobrir algo sobre essas pedras. Primeiro que elas são pedras tecnosilicatos. O que são essas pedras tecnosilicatos? São pedras formadas pelos 2 elementos mais comuns que existem na Terra. O primeiro e o segundo. Qual que é o primeiro elemento mais comum que existe na Terra? O oxigênio. E o segundo?
Silício. 27% de toda a crosta terrestre é formada pelo silício. Então Deus usou coisas tão comuns, pó da terra e o oxigênio. Você foi formado de quê? Pó da terra. A Bíblia disse isso, lá em Gênesis. Mas foi uma cientista que descobriu em 1986 que os mesmos elementos químicos do solo são os mesmos elementos químicos da célula do corpo humano. Não precisava ter descoberto isso, só ler Gênesis. Não é verdade, irmãos? Então, Deus criou o homem do pó da terra. Agora você é do pó da terra. E o que Deus fez no homem? Soprou nele o quê? O oxigênio. Então, primeiro Deus criou o homem de silício, depois colocou o oxigênio. Então, o homem se tornou a coisa mais comum que existe. Nós somos pessoas comuns. Pó da terra. Nós não somos pó da terra? Pó da terra. Mas Deus vai pegar esse pó tão comum e vai tornar uma grande, linda pedra preciosa para a edificação da sua habitação eterna. Não é lindo isso, irmãos? É lindo. Essa é a nossa história. Mas o que quer dizer o jaspe? Se você estudar o jaspe, você vai descobrir que o jaspe é uma pedra opaca. Uma pedra que não penetra a luz. Nós éramos assim, irmãos. Nós éramos opacos, a luz não entrava. Mas um dia, irmãos, a luz de Deus veio e entrou. E tornou essa pedra opaca um jaspe cristalino. Mas do que espiritualmente nos fala o jaspe? Apocalipse capítulo 4. Eu vou só resumir esse capítulo para vocês. João está tendo uma visão. Nessa visão ele foi elevado até o trono. E ele viu o trono de Deus. Sobe aqui. Começa assim, capítulo 4. Ele vai ter uma visão, porque o capítulo 4, o tema do capítulo 4 é a visão do trono de Deus. Não é? Essa é a mensagem, é o assunto do capítulo 4 de Apocalipse. Então, quando João vê o trono, ele vê que alguém está sentado no trono. Ele diz, e aquele que está sentado no trono é semelhante a uma pedra de jaspe. Ah, irmãos, por que isso está aqui? Está, irmãos, porque Deus quer falar a nós. Sabe por que Deus quer falar a nós? Se o primeiro fundamento da muralha da Nova Jerusalém é a pedra de jaspe, e essa pedra também fala de Deus, significa que Deus quer que nós sejamos tão preciosos como Ele é. Vou te mostrar algo, irmãos. Sabe daquela eternidade vindoura, onde nós viveremos para sermos a habitação eterna de Deus? Significa que nós vamos ser pessoas tão puras, que nós vamos contemplar uns aos outros. Sabe qual a sensação que nós vamos ter lá na eternidade vindoura, quando nós olharmos para o nosso irmão? É a sensação de que o pecado nunca o tocou. Porque nós seremos como uma noiva pura, sem mácula, nem ruga. Ruga significa nunca envelhecida, nós nunca vamos envelhecer. E sem mácula significa que não haverá nenhuma nódoa, nenhum resquício do pecado em nossa vida moral e vida física. Pensa nisso, irmãos. Então a igreja é coisa pequena? Dá para a gente ficar aí, irmãos, brigando por causa de título, por causa disso, porque eu sou isso, eu sou aquilo? Não, irmãos. Nós temos que aprender a amar e a respeitar uns aos outros e buscar a realidade viva e prática da igreja. É por isso, irmãos, que esse versículo 19 e esse versículo 25, ele tem se perdido da nossa comunhão. Nós não temos vivido a vida cristã no lugar santíssimo. Nós não temos congregado, não temos vivido uma reunião com o Senhor. Porque nós perdemos o verdadeiro sentido de ser da igreja. As pessoas estão brigando para ter posição, as pessoas estão brigando para ter função, querendo fazer. E muitos acham que o muito fazer vai dar para eles uma coroa grande, maior do que a cabeça deles. Alguns acham que vai ter uma coroa com as pedras muito brilhantes, que eles vão ser uma árvore de Natal lá na glória, vai chamar a atenção de todo mundo. Talvez até Cristo vai ficar olhando aquela árvore de Natal na cabeça dele. Irmãos, vamos parar com essa ideia. Vamos parar com isso. Ninguém vai, no tribunal de Cristo, ser aprovado pela quantidade de obras. Não é a quantidade de obras que vai determinar sua posição diante de Deus. Porque se for pela quantidade de obra, eu tenho certeza, irmãos, que nós iríamos ficar em último lugar, a nossa geração. Primeiro ia ser julgado os apóstolos, os patriarcas, e talvez algum dia Deus se lembre de julgar a nós, porque as nossas obras, diante da de Paulo, meu Deus, imagina isso lá na fila do tribunal de Cristo, a pessoa que estiver na sua frente for Paulo. Pensa, irmãos, só que Deus não vai te julgar, não vai julgar suas obras e as de Paulo, vai julgar a nossa fidelidade. Porque se você foi fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre muito.
Lembra dos trabalhadores da última hora? Você se lembra disso? O Senhor tratou com aqueles trabalhadores que iriam trabalhar por aquele dia um determinado valor. Então todos trabalharam por causa daquele valor. Entende? E quando faltavam alguns minutos para terminar o dia, ele foi e contratou alguns. E quando terminou, ele assalariou todos de igual modo. Aqueles que trabalharam desde cedo receberam aquela mesma medida. Aqueles que trabalharam apenas alguns minutos receberam a mesma medida. Aí eles ficaram inconformados. Mas, Senhor, nós trabalhamos desde cedo, e esses aí trabalharam só alguns minutos, vão receber o mesmo que nós, porque ele não estava assalariando ninguém pela quantidade de tempo, nem pela quantidade de trabalho, mas pela fidelidade. Lembra, irmãos? Quando o Senhor conta a parábola dos talentos, em Mateus 25, então ele diz que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Aquele que recebeu 1, o que ele fez? Ele enterrou. E quando o Senhor veio ajustar a conta, o que ele disse? Senhor, sabendo que tu és severo, tu és capaz de colher aonde não semeias. Sabe o que eu fiz? Com medo, escondi. Então está vendo, irmãos? Esse é o outro lado. Nós não conhecemos o caráter de Deus. Deus vai tratar conosco pela nossa fidelidade, não pela quantidade. Então vamos parar com tudo, irmãos. Vamos aos pés do Senhor. E vamos dizer, Senhor, ensina-me a ser fiel a Ti, Senhor. Então a igreja, irmãos, é algo tão sublime. Por isso que esse capítulo 14, o Senhor diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse é o grande teste, irmão. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Então você vai ver que a Nova Jerusalém fala disso, irmãos. Porque aqui está o aspecto mais elevado da obra de Cristo. Então você tem esses 12 fundamentos. Cada uma dessas pedras preciosas, é claro que não tem como falar de todas elas aqui, apenas do jaspe. Você vai ver aquelas que tem as portas. E as portas são de quê? De pérola. O que fala pérola, irmãos? Você sabe como é que forma uma pérola? Lá dentro de uma ostra, não é isso? Então a ostra está lá nas profundezas do mar. Aí vem um elemento nocivo à sua natureza e penetra dentro daquela ostra. Aí ela tem uma substância chamada nácar. Aí o nácar vai envolver aquela substância nociva. E assim, aquela substância nociva, ela um dia vai se tornar uma linda pérola. Uma ostra que não foi ferida nunca pode produzir uma pérola. Então, do que nos fala essas portas da Nova Jerusalém? O trabalho da cruz, irmãos, tratando na nossa vida. A cruz nos ferindo para tratar com o nosso ego, tratar com a nossa carne, para que um dia nós nos tornemos uma pérola na Nova Jerusalém. Tudo isso é lindo, irmãos. É o entremesclar, é o trabalhar, é a obra de Cristo, é o que está sendo feito hoje, que vai refletir no futuro. Então, voltemos para Hebreus, para que nós venhamos fechar por hoje. Olha o versículo 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, intrepidez, ou inteira liberdade, para entrar no lugar santíssimo. Então, esse lugar santíssimo nos fala da vida cristã elevada. A vida cristã além do véu. A vida cristã, irmãos, não é aquém do véu, é além do véu. Lembra quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo além do véu? Esse era o lugar mais sagrado, o lugar mais profundo do ponto de vista da experiência espiritual no Antigo Testamento. Agora não existe mais véu, o véu foi rasgado de alto a baixo. E nós podemos entrar, irmãos. Podemos entrar e podemos desfrutar, mesmo sendo quem somos, mesmo tendo as deficiências que temos. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que entender que tudo no que concerne ao perdão dos nossos pecados já foi realizado lá na cruz do Calvário. O preço já foi pago. O preço já foi pago. A obra já foi feita. Nós não podemos mais continuar escravos do pecado. Nós não podemos mais aceitar que o pecado nos domine. O pecado não é o nosso Senhor, ele já foi o nosso Senhor. Entende? Agora nós estamos numa outra realidade de vida.
Portanto, irmãos e irmãs, vocês têm que entender isto. A vida cristã agora é numa outra esfera. E como que eu posso ter certeza? Eu posso ter certeza que eu tenho essa liberdade. Como que eu posso desfrutar disso? Aí, você se lembra, ontem nós lemos esse versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E quem é esse sacerdote sobre a casa de Deus? Cristo. Aqui no capítulo 5 de Hebreus, eu vou terminar aqui. Só vou colocar esse ponto para vocês e aqui a gente termina. Vamos ver quem é esse sacerdote. Hebreus 5. Assim, do mesmo modo, versículo 5. Cristo não glorificou a si mesmo, ele não glorificou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote. Mas ao que lhe diz assim, tu és meu filho, e hoje te gerei. Essa palavra gerei, ou essa frase te gerei, dá a ideia que Cristo foi um ser gerado, um ser criado. Mas ele é filho, escreve isto, ele é filho por geração eterna. Ele é incriado, irmãos. Alguns usam esse termo aqui, ou essa frase aqui, para dizer que Cristo foi criado. Ele não foi criado, ele é filho por geração eterna. Veja, irmãos, João 1 diz assim, no princípio era o verbo, aqui a palavra logos, e o logos era Deus, e o logos estava com Deus. Essa frase, estava com, foi uma frase onde muitos dos estudiosos do passado tentaram entender. Então foram os pais capadócios, isso está na história da igreja. Foram os pais capadócios que mais puderam chegar perto dessa frase. Estava com. Porque aqui, olha, tem duas coisas importantes. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Isto é, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Isto é o quê? Coexistência. O verbo, que é o Filho de Deus, ele era eternamente coexistente com Deus. O verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Isso é coinerência. Ele não é só coexistente, como ele é coinerente ao Pai. Sem ele, sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Entende, irmãos? Ele é a causa de tudo. Ele é o centro e o ponto integrador de todo o universo. Estão vendo, irmãos? Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele não foi criado pelo Pai. Mas tudo foi criado por ele e para ele. Ele sempre foi Deus com Deus. Amém? Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Conforme está em Colossenses 1, versículo 15. Lá em Gênesis 1, 26 diz assim, façamos, plural, o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Vê aqui o plural, façamos. Aí o versículo 27, criou, pois, Deus o homem, a sua, olha o singular, sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, das três pessoas da Trindade, um carrega a imagem. Quem? O Filho. Como nós sabemos disso? 1 Coríntios 4:4, quando ele diz que, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Cristo. Quem é a imagem do Deus invisível? Cristo. Você quer mais um texto? Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Ele diz assim, havendo Deus outrora falado a nós pelos pais, hoje nos fala pelo seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é quem sustenta o mundo. Ele é o criador de todas as coisas. Aí diz assim, ele é a imagem, ele é a substância. Ele é a substância de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Essa palavra expressão exata é a substância da substância de Deus. Está vendo, irmãos? Então, o Senhor Jesus não é um ser criado. Ele é um filho, ele é o filho por geração eterna. Aí diz mais ainda. Versículo 6, como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde está isso, irmãos? Gênesis capítulo
14, o versículo 18. Abraão havia vencido 4 reis e ele foi se encontrar com Melquisedeque. Melquisedeque é um ser místico na Bíblia. Não tem princípio de dias, não tem pai nem mãe. Alguns dizem que ele é uma figura teofânica de Cristo Jesus. Mas sem entrar no mérito disso, apenas olhando para o aspecto espiritual aqui, você vai ver que essa palavra Melquisedeque tem 2 vocábulos, Melqui e Zedeque. Melquisedeque. Melqui, rei. Zedeque, justiça. Mas ele não é somente um Melquisedeque, ele é um rei de paz. Então, Melquisedeque e Melquishalom. O que quer dizer justiça e paz? Tem um texto, Salmo 85, versículo 10, diz assim: a justiça e a paz se beijaram. Aqui está Melquisedeque. Por que justiça e paz? Porque nós, irmãos, nós, como filhos da ira, nós, como pessoas que estávamos mortas em nossos delitos e pecados, jamais poderíamos satisfazer a justiça de Deus. Porque quando o homem pecou, a ira de Deus estava sobre a raça humana. Toda a raça humana estava debaixo da ira de Deus. A ira de Deus não pode ser recolhida por nada. Não há nada que possa fazer a ira de Deus voltar atrás. Então, como foi possível Deus nos perdoar? Como foi possível, irmãos? Porque Deus não podia nos perdoar só pelo seu amor. Ele tinha que nos perdoar conforme a sua justiça. Mas se Deus nos perdoasse pelo seu amor, sem satisfazer a sua justiça, ele ia ferir o seu caráter, a sua glória. Como que Deus poderia nos perdoar sem ferir sua santidade e satisfazendo sua justiça? Só havia um meio, irmãos. Se Deus mesmo pudesse sofrer o dano pelos nossos pecados. Mas ele não podia assumir ele mesmo o nosso lugar. Porque se ele assumisse o nosso lugar, aí ele iria ferir sua santidade. Então, como ele poderia satisfazer, irmãos, a si mesmo, na sua justiça? Foi aí que entra o Filho de Deus. Então, Deus vai derramar toda a sua ira sobre o seu próprio Filho, para que ele mesmo sofresse no nosso lugar, ou para que o seu Filho sofresse no nosso lugar toda a penalidade do nosso pecado, e para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Não é isso que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso não é Romanos 5:1, justificados, olha Melquisedeque, justificados, pois mediante a fé temos o quê? Melquishalom, paz com Deus. Então, irmãos, vamos parar por aqui hoje. Se o Senhor nos permitir, amanhã de manhã mesmo. Então, à medida que o Senhor nos der uma próxima oportunidade, a gente prossegue a partir daqui, entendendo mais do ministério de Cristo Jesus, para que tenhamos esta vida cristã em realidade, além do véu. Esta vida cristã num plano mais alto. Não é essa vida cristã medíocre. O Senhor não quer uma igreja medíocre, irmãos. Ele quer uma igreja que esteja à altura do seu caráter. Sabe por quê? Porque vai ser através desta igreja que um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Será através desta igreja, como está em Romanos capítulo 16, versículo 20, que Deus vai esmagar a cabeça de Satanás. Será através desta igreja que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todos os povos. Será através desta igreja que Deus vai preparar o caminho para a volta do seu filho. Será através desta igreja, irmãos, que Deus vai trazer o juízo das nações, conforme está em Apocalipse capítulo 8. Então não pense numa igreja pequena. Não pense numa igreja medíocre. O Senhor está reivindicando ela. Mesmo que eu e você criemos qualquer dificuldade e resistência, isso não vai impedir o Senhor de ter a sua igreja. Um dia ele vai ter a sua igreja. Um dia ele vai entrar e vai ceiar com ela. Por mais que ela seja uma Laodiceia, ele ainda está batendo na porta e diz: eis que estou à porta e bato. Sabe por que ele está batendo na porta, irmãos? Ele está batendo na porta de quem? De Laodiceia. Laodiceia não era onde estava a igreja do Senhor, irmãos? Era. Podia ser Laodiceia, mas era a igreja do Senhor. Ele não desiste da sua igreja. E ele vai entrar e ele vai ceiar com ela. Ele ainda vai ter a igreja nesta geração, conforme o seu caráter, conforme o seu padrão, para que através dela ele possa terminar essa dispensação. Aí sim, irmãos,
nós vamos ter a dispensação do reino, que vai demorar 1000 anos. E depois nós vamos ter a dispensação eterna, onde nós temos capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Que riqueza é tudo isso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos e te adoramos pela tua palavra. Bendito seja o teu grande nome neste lugar, nesta noite. Senhor, que o teu Espírito nos ajude a capturar o poder da tua voz. E que esta voz penetre no nosso coração e efetue a tua obra, efetue a tua vontade. Nós te rogamos, Senhor, nesta noite, faz uma obra tão grande nas nossas vidas, Senhor. Não permita que nós venhamos sair deste lugar vazios, mas que nós venhamos sair deste lugar cheios da tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Alimenta os teus filhos com a tua vida, com a vida da tua palavra. Vem saciar a nossa fome, Senhor. Vem nos satisfazer da tua presença. Senhor, abre os nossos olhos para que nós venhamos enxergar toda a riqueza de Cristo na tua igreja e a riqueza da vida da tua igreja em Cristo. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós venhamos ouvir a tua voz, tão somente a tua voz. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.